O Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, nos diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. É a oração do Senhor, acho que falaremos inclusive de decor. Quem se habilita? Portanto, vós orareis assim. Nosso estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pronto, viu aí? Oração de cor. Essa oração faz parte do compêndio de ensino de Jesus Cristo no Sermão do Monte. E a grande questão quem fornece os elementos, os insumos para o ensino de Jesus. Quem fornece somos nós mesmos, eram os próprios discípulos, era o próprio povo. Então, à medida do comportamento de cada um deles, Jesus Cristo ia emitindo seus ensinos. Assim surgem as leis, né? Por exemplo, se a gente for pensar nas leis de hoje do nosso Estado, do Código Penal, do Código Civil, enfim, as leis surgem de fatos sociais, surgem da demanda do próprio povo. Vide, por exemplo, a Lei Maria da Penha. O que é a Lei Maria da Penha? Que inclusive é uma senhora chamada Maria da Penha, que deu nome à lei, e ela era espancada pelo seu esposo. Certo dia ela cansou dessa experiência vivida no seu íntimo e resolveu tornar pública a sua dor. E a partir daí descobriu que existiam várias outras Marias da Penha apanhando por aí, por esses machistas de plantão. E aí surge a Lei Maria da Penha de uma demanda social. Então tudo surge de uma demanda social. Os ensinos de Jesus, guardados as devidas particularidades, surge também dessa demanda do povo, do comportamento do povo. E a oração que ele nos ensina agora surge exatamente como um contraponto de uma oração equivocada. Ele vem ensinando no Sermão do Monte e aí ele percebe que alguém estava orando. Quando vocês orarem, não sejam como os fariseus, né? Que oram de si para si mesmo, oram para serem vistos pelos homens. Preferem ficar nas praças para serem vistos pelos homens. Quando vocês orarem, não sejam como aquele fariseu que dizia: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse publicano, pecador. Dou dízimo, jejum. Então esse não só era um pseudo-religioso, mas era um religioso X9, né? Porque ele não só se auto-elogiava, mas entregava o outro. Tá certo? Eu acho, vou até falar aqui. A pior coisa é o religioso perverso. A religiosidade perversa, ela é ruim no sentido de que é difícil a gente perceber maldade, porque é uma maldade numa suposta prática bondosa. E aí que é difícil. Porque há possibilidade do mal numa prática boa. Mal travestido. Mal travestido. E aí eu me lembro que o Ricardo contou uma história de que uma irmã da igreja percebeu que tinha alguém lá, por exemplo, um rapaz, um esposo, o senhor era viúvo, logo descompromissado, e tinha uma senhora viúva, logo descompromissada. Tá? Parece que a senhora ia à casa dele fazer o arroz, preparar arroz para ele, coisa desse tipo. E aí a dona foi nesses termos procurar o pastor. Pastor, vamos orar pela irmã fulana, porque ela já está de idade, ela não pode se esforçar muito. Eu estou sabendo, pastor, que ela vai à casa do irmão fazer arroz para ele, então ela não pode se cansar. Na realidade, ela estava preocupada com arroz, mas ela entregou a irmã de forma piedosa. Vamos orar por ela. Percebe? E aí, contra esse tipo de prática religiosa que Jesus vai combater. Quando vocês orarem, é por isso que ele vai começar assim. Portanto, então ele pinta um episódio, no contexto anterior, ele pinta um episódio, ele narra uma prática equivocada quanto ao modelo de oração, e ele vai dizer assim: portanto, quando vocês orarem, orem assim. E a oração do Pai Nosso, nesse sentido, ele vai nos ensinar quanto à nossa relação para com Ele, quanto ao conhecimento da nossa própria natureza. Não é a oração que Ele faz, é a oração que Ele nos ensina. Essa oração Ele não faz.
nessa oração ele nos ensina, porque nos ensinando a gente vai vendo a nossa relação para com Deus e quem é Deus e a nossa natureza dessa oração. E aí é o que eu proponho aqui nesses próximos minutos para a gente louvar a Deus mais uma vez nessa celebração, nesse santo lugar. Quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu. E aí ele vai trazer uma revelação muito interessante, que é a essência do Evangelho. Ele está nos ensinando que mais do que o conhecimento de um Deus transcendente, criador de todas as coisas, mantenedor da existência, esse Deus transcendente, o que ele está ensinando para esse grupo e para cada um de nós é exatamente isto. O Deus transcendente, o Deus inalcançável, perfeito, puro, ele é imanente, transcendente e imanente. E aí, a religião cristã, o cristianismo, é a única religião que nos ensina que ao Criador podemos nos dirigir a Ele como Pai. Então, somente por conta do Evangelho de Jesus Cristo, nós podemos nos dirigir a Ele como Pai. Quando vocês orarem, ore assim: Pai. E a gente pensa numa figura paterna, e olha que a figura da mãe, ela é mais acolhedora, né? E o pai é esse, é o protetor. Eu tenho 2 filhas, e eu confesso que, diz o poeta, que quando se é pai, perde-se o direito de morrer. Né? Perde-se o direito de morrer. Quando você é pai, quando você é mãe, porque praticamente é um mistério a paternidade e a maternidade. Parece que é algo da nossa entranha e que a gente sofre com os nossos filhos e em razão dos nossos filhos. Esses dias minha filha saiu para curtir com o pessoal do trabalho. Falei, vai lá, ela está cansadinha, vai lá curtir. Eu não dormi. Filha, quando chegar, me manda o WhatsApp. E ela manda. E eu lembrei que eu fazia exatamente isso com minha mãe e sem o WhatsApp. E aí, quando eu estava lá 1 hora, 2 horas, ela, pai, está tudo bem. Eu lembrei daquela música, da canção popular, desculpa. Não posso ficar mais nenhum minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã, se eu pegar esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Além do mais amor, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Desculpe, uma canção popular, acho que não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. E é mais ou menos esse tipo, é a questão do espírito paterno de proteção. Eu estou usando o exemplo do Daniel, esse pai pecador, que é muito aquém daquilo que é o nosso pai. Quando oramos nesse sentido, nessa perspectiva, ele cuida de nós. Eu falei que eu não durmo, né? O que o salmista fala? Eis que não dormita o guarda de Israel. Nessa relação, mal comparando, é o nosso Deus que está sempre atento, os olhos atentos, vigilante ao nosso sofrimento, às nossas inquietações, às nossas dores. Por isso, quando vocês orarem, olha assim: Pai nosso que está nos céus. E aí ele faz um paralelo muito interessante. O próprio Jesus fala assim: olha, vocês que sendo pai terreno sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quiçá com maior intensidade o Pai Celeste. Então ele troca esse paralelo. Quando vocês orarem, olha bem assim: Pai nosso. Temos um Pai nosso. E só temos um Pai por conta do Cristo. Sem este Cristo, ele seria mais um Deus na perspectiva do conhecimento da criação. Não queríamos a intimidade que temos com ele na condição de Pai. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Filhos Deus. de Deus. Pronto. Por meio do Cristo, somos filhos dele. Adotivos, mas somos filhos. E essa adoção é um mistério muito grande, irmão. Vocês não têm noção. Eu tenho 2 filhas. Contei a história da minha filha de 23 anos. Vou contar a história da minha filha de 30 anos. Ela não é minha filha biológica. Quando eu casei, a mãe tinha já a Julie com 4 aninhos. Casei, e aí eu entrei com 6 aninhos, entrei com o processo de adoção. Irmão, vocês não têm noção. Eu me lembro quando eu ia à casa da mãe namorar, estou falando um assunto muito particular, né? E aí ela falou, tio Daniel, quando você casar com minha mãe, eu posso chamar de pai? Eu falei, pode chamar agora. E a partir daquele dia, todas as lembrancinhas dos pais do colégio vinham para mim.
E você não tem noção esse mistério da paternidade sem ser o pai. Não existia Gabriela ainda, não tinha tido a experiência do pai biológico. E aí eu nasci, eu casei com uma filha. Hoje ela está com 30 anos de idade, você não tem noção do presente que Deus me deu. Cuida de mim como uma leoa, liga para mim, quer saber dos meus remédios. Eu falei, calma filho, eu estou bem. Essa é a Julie. Contei mais um exemplo de adoção da minha relação com a minha filha. Quiçá a nossa relação entre Deus. Somos filhos adotivos de Deus. Filhos de adoção. Ele percebeu em cada um de nós, não vendo em nós virtude nenhuma, contudo, entretanto, Ele nos adotou para si por meio do Cristo. Irmãos, que coisa maravilhosa. Se a mensagem, se essas verdades do Evangelho não impactar o nosso coração e não for suficiente para nós virmos felizes por si só, irmãos, nada mais tem valor. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que está nos céus. Amém, irmãos? Amém. Ele é o nosso Pai. Agora, muitas vezes, na relação com as minhas filhas, né, às vezes na relação com os filhos pensam que o pai é o bonachão, né? Bonachão. Se aproveita, se a gente dá mole. Deixa a gente duro se dá mole. E são assim. Beleza? E a gente, vítimas deles, ficamos duros e saímos assim. E às vezes confundem, inclusive, essa relação de pai e amigo a ponto de perder um pouco da reverência. E aí você tem que chamar a ordem. Filho, olha só, eu sou teu pai, eu sou teu amiguinho. Cuidado. Pega leve. E aí ela reage, fica no cantinho dela, mas daqui a pouco eu vou lá de novo, acalento, mas tem que tomar cuidado com essa relação de pai. Estou querendo dizer, voltando agora para o versículo, que ele fala bem assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado. Ora, a relação não é com uma pessoa qualquer. É isso que ele está dizendo. Não é um pai bonachão. Não é qualquer um. É alguém em quem nós temos que ter confiança, segurança, mas sobretudo é alguém com quem a nossa relação deve ser de total reverência. Porque Ele é um Deus santo. É um Deus puro, é um Deus perfeito. E só teremos essa noção a menos que compreendermos a santidade de Deus. Eu preguei lá em Tuiaçu, eu vou repetir uma frase que eu penso que ter falado lá. Se não falei, vou falar agora, e se falei, vou repetir. Aquela frasezinha de Facebook, lembra que eu falei? Como fala bem assim: quando você é pego num errozinho, qual é o seu nome? Renato. Aí eu peguei o Renato num errozinho, eu chamo a atenção do Renato. O Renato sabe que ele errou, só que ficou constrangido comigo, ficou saturado. Puxa. E aí ele vai encher o pulmão, para se defender, ele vai dizer o seguinte: Daniel, leva a mão não, ele vem falar comigo, só Deus pode me julgar. Lembra que eu falei isso? E eu digo para ele: Renato, isso não te causa pavor? Então eu invoco o juízo de Deus para me livrar de uma advertência humana, para encontrar no Deus uma proteção. Ué, se só Ele pode te julgar, isso deve ser razão para pavor. Porque, Renato, eu estou chamando a atenção de você, e é uma relação díspare entre pecador para pecador, entre mortal para mortal. E agora a nossa relação com Deus, ela é, agora sim, é uma relação díspare de Deus, né? Disparidade, ou seja, é uma relação de pecador para com o santo, uma relação de imperfeito para o perfeito. Portanto, eu preciso tomar cuidado quando me relaciono com Ele. Portanto, quando eu falo só Deus pode me julgar, preciso e deve gerar em mim temor, reverência. Quando vocês orarem, orem assim: como? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E o profeta, o apóstolo Pedro, ele fala assim: ora, se invocais como um pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos o quê? Com temor e tremor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, chamar de pai há que se ter uma contrapartida, uma reverência de filho que pertence a esse pai. E qual é a contrapartida? Uma vida santa. Se ele é o teu pai e ele é santo, logo também você, no período da sua peregrinação, nós encantamos. Somos peregrinos, né? Somos forasteiros, não é isso? Eu gosto muito, irmãos, só para um parênteses aqui, e aí emitir um ensino, caso vocês não saibam, vocês vão aprender agora, caso o Robson
Reverendo Robson já tem ensinado a vocês, beleza, eu só vou chover um pouquinho no molhado. Somos peregrinos e forasteiros. Eu gosto muito dessa palavra, e daí da onde vem a palavra paróquia, que nós não utilizamos por conta do nosso anticatolicismo, mas é uma palavra linda. Paróquia, que é uma palavra tirada dessa primeira carta de Pedro, quer dizer... Olha, chega na carne, né? Ou então deve ser os flamenguistas, gol do outro time estão comemorando. Bem, vamos voltar aqui. Gente, carne pura, filé mignon daquele. E aí, onde está? Então, paróquia quia, casa, pároco, peregrino. Pároco, peregrino, quia, casa. Então, a igreja é local de peregrino, local de forasteiro. Não cantamos assim? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim. é para onde for. Pronto, é isso, paróquia é isso, local dos forasteiros, daqueles que estão aqui, cuja pátria não é essa, a nossa pátria é a celestial. E é nesse sentido que a gente precisa e deve viver. Somos do Senhor. Quando vocês orarem, olha assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte: quando vocês orarem, invoque aquilo que Deus é. Venha a nós o vosso reino. Ou seja, que o projeto, que a proposta de vocês seja a invocação daquilo que Deus é. Arrependei-vos porque já é chegado a vós o reino de Deus. O reino vem encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Mas o reino também é essa filosofia enquanto proposta daquilo que Deus é. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então invocar o reino é invocar tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é íntegro. Invocar o reino é antecipar aquilo que viveremos na eternidade. Ok? Ainda que muito aquém, mas é a antecipação disso. Nós precisamos ser a expressão desse reino andando. Ambulante. Comunicando a justiça, comunicando amor, comunicando perdão, comunicando tudo aquilo que é reto, comunicando tudo aquilo que é belo. Então, que vocês invoquem isso. Que vocês invoquem tudo aquilo que beneficia o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Eu acredito muito, irmãos queridos, quando eu falo de santidade, se eu falar uma heresia aqui, o pastor está ali, ele vai chamar minha atenção depois, beleza, e aí vai corrigir depois. Por enquanto eu preciso soltar essa suposta heresia. Quando eu penso em santidade, olha o cara do pastor, fique tranquilo. Por exemplo, eu ouvi uma expressão muito interessante aqui: Deus não precisa nada da gente, né? Não é isso que você falou? Deus não precisa da gente. Ele se utiliza da gente, mas não precisa da gente. Tá. Quando eu penso em santidade, eu não penso em santidade para Deus. Eu entendo que a santidade é aquilo que Deus requer de cada um de nós para as nossas boas relações, não para Ele. De forma que, se eu me santificar, eu não acrescento nada em Deus. Se eu não me santificar, eu não tiro nada de Deus. Por quê? Porque Ele é completo por si só. Logo, a minha e a sua santidade não objetiva Deus. A santidade que Deus requer de nós objetiva as nossas boas relações. Porque quando eu me santifico, eu beneficio o meu próximo. E quando o meu próximo se santifica, ele me beneficia. Porque, via de regra, a santidade, eu penso assim, aponta para o comportamento que manifesta o reino de Deus. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais. Ora, quando eu não mato, eu beneficio quem? Deus? Eu não mato, não morre. Beneficio a mim e meu próximo. Olha, quando eu não adultero, eu beneficio quem? Deus? Não. Beneficio o meu próximo e a mim mesmo, a minha família, a minha esposa, assim vai. Percebe que tudo aquilo que Deus requer de cada um de nós, a expressão da santidade, afeta diretamente aquele por quem Cristo morreu? Nesse sentido, é nesse sentido que nós precisamos e devemos estabelecer uma relação de santidade.
Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, portai com temor e tremor durante o tempo da vossa peregrinação. Invocar o reino é invocar tudo isso que é santidade, que é justiça, que é reto. Ele vai continuar. Essa é a quarta coisa, até me perdi, que ele vai ensinar. É quando vocês orem e apaziguem o coração de vocês contra uma coisinha que rouba a minha paz muitas vezes, pode roubar de vocês, e a gente está convidado hoje a pensar sobre isso. Uma coisinha chamada ansiedade. Quem já vive, quem passa por ansiedade aqui? Não no sentido patológico, mas porque passando no sentido patológico, e pode acontecer, e às vezes tem que tomar até um remedinho, beleza, se tiver que tomar remédio, mas a ansiedade, ela é a preocupação com o amanhã, não é isso? A gente fica preocupado com o amanhã. É a expressão da nossa limitação, é a expressão da nossa visão míope da vida. E às vezes nós queremos conduzir a nossa existência com base na nossa visão micro. E esquecemos de descansar nos braços daquele que tem a visão macro da nossa existência. Quando vocês orarem, olha assim. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele está ensinando os discípulos dessa forma. Vocês são ansiosos. Vocês estão preocupados com o pão da terça se nós estamos ainda na segunda. Você está preocupado com o pão da segunda quando a gente está no domingo. E aí, à medida que você fica preocupado com o pão da segunda estando no domingo, você deixa de viver a alegria do domingo. Percebe que completamente aconteceu. É fruto da nossa inquietação, da nossa alma, e Deus nos convida hoje a descansarmos nele. Por uma razão muito simples, Ele nos basta. Ele nos basta. Ou, o reverendo Ricardo falou aqui, se eu não me engano isso, ou a gente entende um Deus que nos basta, ou a gente vai sucumbir. Olha como ele chama a nossa atenção na palavra do apóstolo São Paulo. Ora, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, se a nossa esperança em Cristo estiver somente nesta vida, seremos o quê? Os mais o quê? Miseráveis. Pergunta retórica. Ele está se referindo ao mundo? Esperança em Cristo é a esperança daqueles que são de Cristo. Então ele está dizendo o seguinte: se a minha e se a sua esperança em Cristo se ativer, se limitar às coisas deste mundo, ele está dizendo, eu e você, viveremos uma vida cristã miserável. Perceba que ele não está falando de algo irrelevante. Ele está dizendo, não está dizendo que é irrelevante eu pedir por saúde. Ele não está dizendo que é irrelevante eu pedir para Deus abençoar meu casamento. Ele não está dizendo que é irrelevante eu pedir para Deus abençoar meu filho, minha filha no concurso ou no vestibular. Ele não está dizendo sobre isso. Ele não está dizendo que nada disso é irrelevante. Ele está dizendo que tudo isso é relevante. Pedir um bom emprego, uma boa casa, um bom apartamento, tudo isso é relevante. Não é irrelevante. Porém, entretanto, se a minha esperança estiver nisso, se isso for o suprassumo da minha alegria, eu vou perecer. Razão muito simples. A traça e a ferrugem consomem, não é isso? E o ladrão rouba. Então, tudo isso que ele nos dá, ainda que de fonte divina, não pode ser a razão da nossa alegria. A razão da nossa alegria deve estar exatamente naquilo que ele nos fornece, em que a traça e a ferrugem não consomem nem o ladrão rouba. A nossa esperança está nas coisas eternas. Amém. Reitero aqui. Pastor Daniel, está querendo dizer que a gente não deve... Não falei isso. Eu estou dizendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deve inclusive ser mordomo do próprio capital intelectual. Os jovens devem estudar, o jovem deve procurar o melhor emprego, os jovens devem sonhar, os jovens devem casar. Nós devemos sonhar, lutar por uma igreja mais pujante, lutar por uma sociedade mais justa. Tudo isso deve ser objeto da luta de cada um de nós, servos do Senhor. Contudo, entretanto, entendendo que tudo isso pode acontecer ou não, e se tiver de acontecer, aqui vai ficar. Não é? Tem uma expressão que a gente usa, né? Fala bem assim: a alegria do mundo é passageira, inclusive a nossa. A nossa também vai acabar. A nossa alegria aqui não vai acabar. É claro que será substituída por uma alegria plena e não mais perene e efêmera, mas para sempre. Mas inclusive a nossa alegria aqui,
ela pode não ser mundana, mas é a alegria do mundo. É a alegria do bom carro, é a alegria do bom casamento, é a alegria do bom emprego, é a alegria. Não obstante ser do Senhor, mas é a alegria do mundo, porque a gente faz uma leitura muito equivocada da questão do mundo, né? A gente demoniza muito essa questão do mundo, mas nós somos nesse mundo. Ó, inclusive o meu tênis é do mundo, a minha calça é do mundo, tudo aqui não veio nada de Marte, veio daqui do mundo. É nesse sentido que eu vejo, mas tudo aqui vai ficar. Por isso a nossa alegria, a nossa esperança deve estar efetivamente naquilo que é eterno, para onde Deus nos salvou, a razão da nossa salvação e da nossa alegria. Quando vocês orarem, vocês devem orar assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pronto, e aí eu finalizo. Olha outra coisa que ele nos ensinou. Quando vocês orarem, vocês oram nessa questão, que a relação com Deus, ela encontra respaldo, ela é demonstrada, a relação vertical, ela é demonstrada, denunciada na relação horizontal. Quando vocês orarem, olha assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos deve. Ou seja, não há uma relação vertical, verdadeira, eficaz, sem ser denunciada por uma relação horizontal. Ou seja, não há vida cristã a parte de uma relação da comunidade. Vocês fazem parte de um grupo chamado igreja. Nós fazemos parte de um grupo chamado igreja. Portanto, se eu preciso estabelecer uma relação para com Deus, eu não posso estabelecer a relação para com Deus a parte de uma relação para com aquele por quem Cristo morreu. E a gente fala de comunhão. E a gente fala de igreja. Quando a gente entra para esse grupo chamado igreja, nós precisamos entender que estamos entrando para uma comunidade de redimidos, para uma comunidade de santos, onde foi promovida uma total isonomia. Ou seja, quem são esses que fazem parte desse corpo chamado igreja? Um grupo de perversos e pecadores. Somos eu e vocês, somos nós. Desculpe, irmãos, mas não sou eu quem está falando. Não há um justo que quer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Se somos da igreja, somos pura bondade e graça dele. Então, o pecado promoveu essa isonomia. Ninguém pode pretender ser superior a ninguém aqui. E aí, se somos iguais no sentido do pecado, somos de igual forma igual no sentido do recurso para a eliminação da condenação do pecado. Nos tornamos um na condição de pecador e nos tornamos um também na condição de recorrer à mesma fonte de salvação, a saber, Jesus Cristo. E aí sim, por conta dessa mesma fonte de salvação, podemos nos chamar uns aos outros de irmãos. Que beleza! Quando vocês orarem, orem assim: perdoa porque você foi perdoado. Caminho, olha só, perdoa alguém que está numa relação de igual. Porque alguém que estava numa relação contigo muito díspara te perdoou. Alguém que tinha todos os motivos para te condenar, não te condenou logo. Quem sou eu? Quem é você? Para não perdoarmos e não estabelecermos uma relação de comunhão com aquele que, assim como eu, é tão pecador. E eu gosto dessa oração que o Senhor nos ensinou. Repito e volto à nossa palavra introdutória. Quando vocês orarem, não façam como esse grupo. E aí ele nos ensina quem somos nós nessa oração do Pai Nosso. Que o bom Deus, que nos salvou graciosamente, renove no nosso coração essa certeza do Evangelho de Jesus Cristo, de que somos dele. E que essa certeza de que somos dele invada, alcance o nosso coração no sentido de fazer com que nós nos sintamos cada dia mais indignos. E em razão dessa indignidade, traz a relevo, e só fazemos assim, a alegria da graça salvadora e a alegria de que participamos desse reino com base na dignidade daquele que nos substituiu na cruz do Calvário. Irmãos queridos, não tem coisa melhor do que pensar que o Evangelho é o não de Deus a qualquer pretensão humana de alegar relação de comunhão com Ele a parte de Cristo. Qualquer um pode achar um Deus todo-poderoso, qualquer um, né?
Os céus proclamam a glória de Deus e firmamento anuncia as obras de suas mãos. Qualquer pessoa pode ter temor de Deus, pode saber que Deus é Criador, mas se denuncia ou se recusa o filho, recusou o pai. Não é isso? Então, por meio do Cristo, nós fomos alcançados pela graça, fomos inseridos nesse corpo chamado igreja e podemos chamar uns aos outros de irmãos. E nessa condição de irmãos somos iguais, apesar de tão diferentes, cada um aqui de família diferente, cada um aqui torce para time diferente, né? Eu estou percebendo aqui, ó, o amigo aqui. Eu perguntei qual é o seu time e ele não quis falar. Depois eu descobri que ele é o Vasco da Gama. Beleza. Né? Só uma metáfora para dizer o seguinte, irmãos: que bom que somos diferentes. E aí nessa diferença nos completamos. Nessa diferença nós crescemos. Fujamos, e eu finalizo agora assim, da pretensão de transformarmos o nosso irmão, a nossa imagem e semelhança. Pelo contrário, que enxerguemos a bondade de Deus, a presença de Deus uns nos outros, apesar de nós. Que nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém.